Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Magnify His name, oh magnify His name, oh magnify the name of the Lord, magnify the name, oh magnify the name, magnify the name of the Lord. The sermon Trying to Do God His Service Without It Being God's Will was delivered on Saturday at breakfast on November 27, 1965, in Shreveport, Louisiana, United States of America. O sermão Tentando Fazer um Serviço para Deus Sem Ser da Vontade de Deus foi pregado sábado ao café da manhã, dia 27 de novembro de 1965, em Shreveport, Louisiana, Estados Unidos da América. Minister brothers and you friends out there, say it's a privilege to be here this morning. Such an introduction as that, why, I don't know how I'm ever going to live up to that one. Ministros, irmãos e vocês amigos aí, digo que é um privilégio estar aqui esta manhã. Com uma introdução como esta, ora, eu não sei como vou viver à altura disso. But just sitting there talking, Brother Nolan and I don't believe I've ever met a person just exactly, we all are made in different molds, but by the same God, like Brother Jack Moore. He's certainly been... Porém, somente sentados ali, conversando, o irmão Noel e eu, não creio que alguma vez tenha conhecido uma pessoa exatamente... Todos somos feitos em moldes diferentes, mas pelo mesmo Deus. Como o irmão Jack Moore, ele certamente tem sido... Brother Nolan just saying, since I've been here with him, that's his son-in-law, and how he'd learned to love him and respect his wisdom and things, and that, I can say amen to that. O irmão Noel estava dizendo há pouco, desde que vim estar aqui com ele, esse é seu genro, e como ele tinha aprendido a amá-lo e a respeitar sua sabedoria e coisas mais. E isso, eu posso dizer amém a isso. The many fine times that we've had together. He and I, Brother Brown, Brother Bootlayer here, fine man of God, that I really love them with all my heart. As muitas coisas agradáveis, ocasiões que temos tido juntos, ele e eu, e o irmão Brown, o irmão Bootlayer aqui, finos homens de Deus que eu realmente amo de todo o coração. And then I see we're all not getting any younger. Well, I just think of the time now that watching this as we change since about 20 years ago, crossing the deserts and so forth together as younger men. E à medida que vejo que não estamos ficando nada mais jovens, bem, eu simplesmente me lembro do tempo agora, observando-nos, como mudamos desde cerca de 20 anos, cruzando os desertos e assim por diante, juntos, como homens mais jovens. But just knowing that there is a land where we'll never get old. We'll meet there again someday. Mas sabendo perfeitamente que há uma terra onde nunca envelheceremos, nós nos encontraremos lá novamente algum dia. Last night when I was leaving the tabernacle, a little lady laying back there on a cot. And she said, Brother Branham, years ago, I think she's been paralyzed. Ontem à noite, quando estava saindo do tabernáculo, havia uma pequena dama deitada lá atrás em uma maca, e ela disse, Irmão Branham, anos atrás, acho que ela tinha estado paralisada. He said, you told me, I forget what the woman's remark was now, something like this, I hope that I don't misquote it.
Ela disse, o irmão me disse que, não me lembro agora de qual foi o comentário da mulher, algo assim, espero não citá-lo erroneamente. Said that this affliction I had would be for a purpose or something, that she would have a baby. And she can understand how that would be done in her in that condition. Disse que esta aflição que eu tive seria com um propósito, ou algo assim, que ela teria um bebê. E ela, nessa condição, não podia compreender como isso seria feito. There stood a young, handsome-looking young man. He said, "I'm the baby." And she had. He said, "I'm the baby that she had." Ali se encontrava um jovem de boa aparência. Ele disse, eu sou o bebê que ela teve. Disse, eu sou o bebê que ela teve. And so many things has happened along the road. We don't even have time here to talk it over. We will on the other side. E tantas coisas têm acontecido ao longo da estrada, nós nem mesmo temos tempo aqui para conversar sobre o assunto. Nós teremos do outro lado. This businessman chapter, I do not belong to any organization, I guess, as you all know, but this is the only group I'm connected with, or a fellowship card, is their interdenomination. It's a businessman. E esta sede local dos homens de negócios. Eu não pertenço a nenhuma organização, como suponho que todos vocês sabem, mas este é o único grupo ao qual estou conectado. Trago um cartão de companheirismo. Eles são interdenominacionais, são apenas homens de negócios. They have been a great asset to me into the type of ministry that the Lord, our Father, has given me. Eles têm sido de grande valor para mim e para o tipo de ministério que o Senhor, nosso Pai, me deu. It wasn't exactly that I don't like the organization. It's just the ministry that's given to me, and if I'm not loyal to that call, then I'll be a disloyal person to God. Não é exatamente que eu não goste da organização. É simplesmente um ministério que me foi dado, e se não for leal a esse chamado, então serei uma pessoa desleal a Deus. And I'm thinking, just before I left Tucson, maybe many of you were there. One day I was in Los Angeles speaking to the chapter. E estou pensando, pouco antes de sair de Tucson, talvez muitos de vocês tenham estado lá. Um dia eu estava em Los Angeles falando a uma sede local. And there was, I had just raked the organization maybe a little hard. I didn't mean to be that way. If you mean that to be mean, then I'd be a hypocrite. You mustn't do that. No, that's just throw off on someone. E eu tinha censurado severamente a organização, talvez de modo um pouco áspero. Eu não tive a intenção de ser assim. Se minha intenção fosse maldosa, então eu seria um hipócrita. Não se deve fazer isso? Não. Isso é somente perturbar alguém. But I talked about a tree that I saw in Brother Sherritt's yard. It had about 5 different kinds of fruit on it. And I said, I've never seen a tree like that in my life. Mas eu tinha falado acerca de uma árvore que vi no quintal do irmão Sherritt. Ela tinha cerca de 5 diferentes tipos de fruto nela. E eu disse, nunca na vida vi uma árvore como essa. It had grapefruit, it had lemon, it had tangerine, tangelos, oranges, everything grown on the same tree. Tinha toranja, tinha limões, tinha tangerina, poncã, laranjas, tudo crescendo na mesma árvore. Well, I said, I sure don't get that. What kind of a tree is it? It's an orange tree. Bem, eu disse, seguramente não entendo isso. Que tipo de árvore é? É uma laranjeira. And I said, well, that grapefruit, said, yeah. I said, how is that? So that's grafted. Eu disse, bem, essa toranja? Disse, sim. Eu disse, como poderia? Disse, isso foi enxertado. And I said, oh, I see. He said, they're all of the citrus family. And any tree that's of a citrus family can be grafted. E eu disse, entendo. Ele disse, todas são de uma espécie cítrica. E qualquer árvore que seja de uma espécie cítrica pode ser enxertada. I said, I understand.
I started shouting just a little bit, because I am nervous and emotionally. Eu disse, compreendo. Então comecei a gritar um pouquinho, vocês sabem, porque sou nervoso e emotivo. So he said, what's the matter? And I said, well, I was just thinking of something. Assim ele disse, que aconteceu? E eu disse, bem, eu só estava pensando acerca de algo. And I said, now I want to ask you a question. I said, now next year, when the blooms come on, they won't be oranges, tangelos, grapefruits, lemons. They'll all be oranges because it's in an orange tree, Lawrence. E eu disse, agora quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse, agora no ano que vem, quando florirem, não serão laranjas, poncãs, toranjas, limões. Serão todas laranjas porque estão em uma laranjeira, não serão? He said, no. Each branch bears of its own. I see. Ele disse, não, cada galho dá de si próprio. Disse, entendo. So that still will sound real good because I'm, of course I've got a degree out of Hartford and all these other universities. So I'm... Deste modo, isso ainda estava parecendo realmente bom, porque eu sou... Vocês sabem que naturalmente, eu tenho diploma de Hartford, de todas essas outras universidades, vocês sabem. De modo que eu sou... Watch Nature. That's the best university that I've ever found, the Creator's University. So, if I watch that, I get my sermons from the way I see nature acting. Observe a natureza. Essa é a melhor universidade que já encontrei, a Universidade do Criador. Portanto, à medida que observo isso, eu obtenho meus sermões pela maneira como vejo a natureza atuando. I said, well, that just makes me feel real good. He said, what's the matter? I said, I just thought of something. E eu disse, bem, isso me faz sentir realmente bem. Ele disse, o que aconteceu? Eu disse, acabei de pensar acerca de algo. So that day I was preaching on that. I said, now, you see, when the church first started out, it was Jesus said, I was preaching John 15, I am the vine, ye are the branches. And every branch that don't bring forth fruit will be cut off, burnt. Assim, nesse dia, eu estava pregando sobre isso e eu disse, agora vejam vocês, quando a igreja começou, ela era... Jesus disse, eu estava pregando sobre João 15, eu sou a videira, vós as varas. E toda vara que não dá fruto será cortada, queimada. Somebody just straddled my neck real hard on that. Said, you see, I thought it was actually once filled with the Holy Ghost and saved. You said you couldn't get away from it. That's right. E alguém, implicando seriamente comigo a esse respeito, disse, veja, eu achava que uma vez que se fosse verdadeiramente cheio do Espírito Santo e salvo, o Senhor disse que não se poderia afastar disto. Isso mesmo. He said, what about that? I said, now you're talking on a different subject. He's talking about fruit bearing there, not the vine. He's talking about fruit bearing and not the life. Ele disse, e o que me diz disso? Eu disse, agora, o Senhor está falando de um assunto diferente. Ele está falando de frutificação ali, não da videira. Ele está falando de frutificação e não da vida. He said, well, cut the tree back so it will grow, bear fruit. Ele disse, bem, simplesmente corte os galhos da árvore de modo que ela cresça, dê fruto. He said, I said, now see, this tree when it started out was all genuine Bible Christians. Then along come a branch called Luther, Methodist, Baptist, Presbyterian. Lemon, what more? Ele disse, e eu disse, agora veja, esta árvore quando ela começou era toda genuína, cristãos da Bíblia. Então adiante veio um galho chamado luterano, metodista, batista, presbiteriano, limões e tudo mais. And I said, you see, it thrives on the name of Christianity. But it's living off of that tree, but it's bearing its own denominational kind. E eu disse, veja, isto prospera no nome do cristianismo, mas isto está vivendo dessa árvore, mas está produzindo de sua própria espécie denominacional. Está vendo? But I said, if that orange tree ever puts out another limb itself, it'll bear oranges like it did at the beginning. Mas eu disse, se nesta laranjeira mesma alguma vez brotar outro galho, ela produzirá laranjas como fez no princípio.
there happened to been sitting up there a head of one of our greatest Pentecostal organizations. Aconteceu de estar sentado ali o cabeça de uma de nossas maiores organizações pentecostais. I don't know how to make it so that everybody will understand that it isn't my idea that I'm against those brethren, sisters. That is wrong. I'm so misunderstood, and I don't know why. Não sei como fazê-lo de modo que todos compreendam que não é minha ideia que eu seja contra esses irmãos e irmãs. Isso é errado. Eu sou tão mal entendido e não sei por quê, está vendo? People think I don't even believe in people going to churches. That's a million miles from the truth. We must assemble ourselves together. That much more as you see the day approaching. We must come together in unity. As pessoas acham que eu nem mesmo creio em pessoas irem à igreja. Isso está a 1 milhão de milhas da verdade. Nós devemos nos congregar e tanto mais quanto vemos o dia se aproximando. Está vendo? Nós devemos nos unir em unidade. We might not, if I lived in a city and they had nothing there but some church, I don't want to call any name, but just any church that they only believe one thing, that Jesus was divine. All the rest of it is wrong. I'd go to that church. If I can't get a whole loaf of bread, I'll take a slice. Talvez nós não... Se eu morasse numa cidade e não tivessem nada ali, senão alguma igreja, eu não quero citar nenhum nome, mas simplesmente qualquer igreja, se eles somente crescem numa coisa que Jesus foi divino, todo o demais estivesse errado, eu iria àquela igreja. Se não puder comer um pão inteiro, eu comerei uma fatia, está vendo? I'll go listen, worship the Lord, and show Him that I'm doing my part. I want Him to know I'm alive. I want everybody to know what side I'm on. I assemble with the Christians and their worship and serve the Lord. Eu irei ouvir, adorar ao Senhor e mostrar-lhe que estou fazendo a minha parte. Eu quero que Ele saiba que estou vivo. Eu quero que todos saibam de que lado estou. Eu me reúno com os cristãos e ali adoro e sirvo ao Senhor. But it's so hard. I used to bother me so bad, and then I found out even our Lord was misunderstood in so many things. He'd say anything and it'd be misunderstood. Mas é tão difícil, eu costumava me aborrecer tanto, e então descobri que até mesmo nosso Senhor foi mal entendido em tantas coisas. Ele dizia alguma coisa e era mal entendido. I guess it just has to be that way. But those who are wise will understand. The Bible said so. They'll catch it. Suponho que simplesmente tenha de ser dessa maneira. Mas aqueles que são sábios entenderão. Está vendo? A Bíblia disse que sim, eles captarão isto. So this morning, while saying this, and I said, now they live off of the name of Christianity, but they bear the wrong kind of fruit. Assim, esta manhã, enquanto dizia isto, e eu disse, agora eles vivem do nome de cristianismo, mas produzem a espécie errada de fruto. It has a denominational fruit. They set a thing and they're living right off of it and living off the very life. Tem um fruto denominacional. Eles estabelecem uma coisa e estão vivendo diretamente dela e vivendo da verdadeira vida. That's what I was trying to say last night. That spirit can be baptized into that spirit and still not be a Christian. See? You're living right off of the same life. But the fruit you bear tells what you are. That's right. É o que eu estava tentando dizer ontem à noite. Esse espírito pode ser batizado dentro desse espírito e ainda assim não ser um cristão. Está vendo? Você está vivendo diretamente da mesma vida, mas os frutos que produz dizem o que você é. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? They can do all the signs and pray for the sick and heal the sick and open eyes and cast out devils and do all these things, living right off the same life. It's in there, but still, it's a lemon. That's right. The fruit you're knowing, Jesus said. Eles podem realizar todos os sinais e orar pelos enfermos e curar os enfermos,
e abrir os olhos, expulsar demônios e fazer todas estas coisas, vivendo diretamente da mesma vida que está ali, mas ainda assim é um limão. Está vendo? Isso mesmo, os frutos, você é conhecido. Jesus disse. And so then we find out that when I got off the platform, this great leader raised up. He said, he didn't mean that. He said, we know that we're all grafted in. E então verificamos, e quando desci da plataforma, este grande líder se levantou, ele disse, o Senhor não falou isso propositalmente. Ele disse, sabemos que todos somos enxertados. Well, that is true. We are grafted, stump grafted. That's right, but not in the vine grafted. Bem, é verdade que somos enxertados no toco, isso mesmo, mas não na videira enxertados. So then he said, began to kind of swerve me back a little bit. And there was a young fellow there, I think it's some movie stars people. His name is Danny Henry, and he was a Baptist boy. Então ele disse, começou como que a me insultar um pouquinho. E havia um jovem ali, eu acho que é parente de alguma estrela de cinema. Seu nome é Danny Henry, e era um rapaz batista. Well, he come to the platform to put his arms around me, and he said, Brother Branham, I hope this don't sound sacrilegious, but I believe that could almost be the 23rd chapter of Revelation. Bem, ele veio até a plataforma para me abraçar e disse, Irmão Branham, espero que isto não pareça sacrílego, mas disse, creio que isso quase poderia ser o capítulo 23 de Apocalipse. And I said, thank you. And he started to say something else, and he started speaking in tongues. A Baptist boy. E eu disse, obrigado. E ele começou a dizer alguma outra coisa e começou a falar em línguas. Um rapaz batista. And when he did, there was a woman from here in Louisiana. She was a Frenchman, kind of a big, heavy-set woman. She wrote down the interpretations. E quando o fez, havia uma mulher daqui de Louisiana. Ela era francesa, uma mulher um tanto grande e pesada. Ela anotou a interpretação. Then there's another young fellow sitting over here was a Frenchman. He wrote down what he said. They compared the notes and they both was the same. Bem, então havia um jovem sentado aqui que era francês. Ele anotou o que ele disse. Eles compararam as notas e ambas eram idênticas. And then a big light-headed boy standing way back in the back of Clifton's cafeteria come walking forth. He said, let me see those notes. E então um rapaz grande de cabelos claros, de pé bem lá atrás no restaurante Clifton, veio caminhando. Ele disse, deixe-me ver essas notas. I want to see what there was, and all three of them was the same for the interpretation. He was the interpreter for the UN, French interpreter. E eu fui ver o que eram, e todas as três eram idênticas quanto à interpretação. Ele era o intérprete das Nações Unidas, intérprete francês. And said this, because thou hast chosen this straight and narrow way, the harder way, you've done it at your own choosing. E dizia isto, porque escolhestes este caminho reto e estreito, o caminho mais difícil, tu fizeste isto por tua própria escolha. But what a glorious decision you've made, because it's my way. Mas que gloriosa decisão fizestes, porque é o meu caminho. See? And said, and went ahead and said, then this in itself is that which will bring to pass shall pass the tremendous victory in the love divine. Está vendo? E disse, e seguiu em frente e disse então, isto por si mesmo é o que fará acontecer, e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. You see, always, even in French, the verb before the adverb there in the interpretation. Veja, sempre, até mesmo em francês, o verbo antes do advérbio ali na interpretação. So in that, I couldn't say Moses, he made his choice. He had to make his choice. We all have to make our choices and do the best that we can. Então, quanto a isso, eu não poderia dizer, Moisés, ele fez sua escolha. Ele teve de fazer sua escolha. Todos temos de fazer nossas escolhas e fazer o melhor que pudermos. And God, I respect any man's message that he's given about God. Whatever it is, I respect that with all my heart. E Deus, eu respeito a mensagem de qualquer homem que ele tenha dado
acerca de Deus. O que quer que seja, eu respeito isso de todo o coração. Now, I see some young brother come a while ago, Brother Stringer, I think, from down in Louisiana, or Mississippi, brought us some pictures here. That you see us watching it. It was of the angel of the Lord when it appeared. How many's heard the story? I guess every one of you here has heard it. You've had it on tape and so forth. Agora, eu vejo que um jovem irmão veio faz pouco, o irmão Stringer, eu acho que de Louisiana ou Mississippi, nos trouxe algumas fotos aqui que vocês nos viram examinando. Era do anjo do Senhor, quando ele apareceu. Quantos ouviram a história? Suponho que todos vocês aqui a ouviram. Vocês a têm em fita e assim por diante. Now that was told me one morning at 10 o'clock standing in my room in Indiana. Told me I would be at Tucson, be early in the morning. I'd be picking a cucklebur, what we call there a goat header, off of my trouser leg. Agora, isso me foi dito uma manhã às 10 horas, quando me encontrava em meu quarto em Indiana. Disse-me que eu estaria em Tucson, seria de manhã cedo, eu estaria tirando um cardo, o que chamamos ali carrapicho, da perna da calça. And 7 angels came and bursted, just the ground bursted and everything else. Rocks rolled out of the mountains, and 7 angels stood there. E 7 anjos vieram e explodiram isto, e o terreno explodiu e tudo mais, rochas rolaram das montanhas e 7 anjos se encontravam ali. And I said, well, I told my wife, she's somewhere present this morning, you get everything ready, because no man could exist that. I said, come out of that, I'm going to Tucson, my work is finished here on earth, I'm going home to be with the Lord Jesus. E eu disse à minha esposa, e ela está em algum lugar presente esta manhã, apronte tudo porque não há maneira de um homem subsistir aquilo. Eu disse, sair daquilo, eu vou a Tucson, meu trabalho terminou aqui na terra, eu estou indo para casa para estar com o Senhor Jesus. Well, she said, are you sure? I said, yes. Yeah, no one could stand that. There's no way of doing it. I just preached the 7 church ages. Bem, ela disse, você tem certeza? Eu disse, sim, ninguém poderia suportar aquilo. Não há maneira de suportá-lo. Eu tinha acabado de pregar às 7 eras à igreja. That's where I called our gallant little brother Jack Moore to ask him about this Jesus in Revelations 1, stand there with white hair and everything. I said he was a young man. Ali foi onde eu tinha chamado o nosso corajoso irmãozinho Jack Moore para perguntar-lhe acerca disto. Jesus, em Apocalipse 1, ali de pé, com cabelo branco e tudo mais. Eu disse, ele era um homem jovem. And that's where the revelation comes about that being a wig on and not him, his wig. And I couldn't understand it as being supreme deity. Foi nessa ocasião que a revelação veio acerca disso, sendo uma peruca posta e não ele está de peruca. E eu não consegui entender isto como sendo suprema deidade. The old judges used to in Israel had to be white-headed, and the white stands for purity. E os antigos juízes em Israel estavam habituados, tinham de ter cabelos brancos. E o branco significa pureza. And the English judges to this day in Supreme Courts of England put on a white wig when they come out because there's no other law above theirs on earth. See? And they're the supreme judge. E os juízes ingleses, até este dia, nas Supremas Cortes da Inglaterra, colocam uma peruca branca quando entram, porque não há nenhuma lei acima da deles na terra. Está vendo? E eles são os juízes supremos. And I remember I went there in Arizona and everything, I tried my best, scared to death. I went to Phoenix meeting. E lembro-me que fui lá ao Arizona e tudo mais, eu esforçava meu máximo para, morrendo de medo. Eu fui à reunião de Phoenix. And remember I preached the sermon, sirs, what time is it? Remember that? Lembro-me que preguei o sermão, senhores, que horas são? Lembram-se disso? I said, I've seen that. I said, before it comes to pass, remember, thus saith the Lord. Something's going to happen. You probably got the tapes in your library of tape now. Eu disse que vi isso, eu disse, antes que aconteça, lembrem-se, assim diz o Senhor, algo vai acontecer. Vocês provavelmente têm as fitas em sua biblioteca de fitas agora.
And there I said, you remember now the visions that never fail. Something's going to happen. Remember it. E ali eu disse, lembrem-se agora das visões que nunca falham. Algo vai acontecer, lembrem-se. And a few days after that, I was getting nervous, and I thought, what? I'm going to die. I hope it's quick so I can get over it. I don't want to linger. E alguns dias depois disso eu estava ficando nervoso e pensei, que é isto? Será que vou morrer? Espero que seja rápido, de modo que logo possa acabar. Não quero demorar. One morning the Lord said, go up the top of Sabina Canyon. I was up there holding up my hands, praying. I felt something strike my hand. It was a sword. E certa manhã o Senhor disse, sobe ao topo do Cânion Sabino. E eu estava lá em cima, com as mãos erguidas, orando. Eu senti algo vir até minha mão. Era uma espada. Now you can just imagine how you'd feel standing there by yourself, and here's a knife in your hand about that long. Agora vocês podem imaginar como se sentiriam de pé ali sozinho, e aqui uma faca em sua mão desse comprimento. I pulled it down and looked at it. It's just a knife on them. Now I'm scared of a knife anyhow. Eu abaixei e olhei para ela. Era somente uma faca, uma dessas, e eu tenho medo de faca, de qualquer modo. And it had a metal, something like one of these knives, like pot metal or something real sharp, narrow. E ela tinha um metal semelhante a uma dessas facas, como estanho ou algo assim, verdadeiramente afiada e delgada. Had a sheath around it here where the jewelers used to keep them cutting one another's hands. And it had a pearl in the handle here. Just fit my hand exactly. Tinha uma bainha em volta dela aqui, a qual o duelista estava habituado para impedir de cortar a mão um do outro, e tinha uma pérola aqui no cabo. Servia exatamente na minha mão. I rubbed my face and looked back. Right on that same spot the other day, I saw a little white dove come down. I'll tell you about that later. Bem, eu esfreguei o rosto e olhei para trás. Exatamente no mesmo local, o outro dia, eu vi uma pombinha branca descer. Eu lhes direi acerca disto mais adiante. And I was holding that in my hand. I thought, that's strange. Lord, am I losing my mind? There's no one here. I'm miles from anybody. And here is the sword. I had my hand up, and where did it come from? E eu estava segurando isso na mão, eu pensei, isso é estranho. Agora, Senhor, eu estou perdendo a razão? Não há ninguém aqui. Estou a milhas de alguém e aqui está uma espada. Eu estava com as mãos levantadas. E de onde ela veio? I thought that's the strangest thing. Now look here, it's a sword. See, it's a sword. E eu pensei, essa é a coisa mais estranha. Agora veja aqui, é uma espada. Veja, toquei nela e era uma espada. I said, there's nobody here standing here. I'm up on top of these rocks. I'm on top of the mountain. You couldn't even see Tucson from there. It's so far down. E eu disse, não há ninguém aqui, estou no topo destas rochas, bem no topo da montanha. E nem se conseguia ver Tucson, dali estava tão abaixo. I thought, now that's a strange thing. Now it's got to be in this vicinity somewhere, somebody that could create and make a sword and put it in my hand. Eu pensei, agora, isso é uma coisa estranha. Agora, tem de haver alguém em algum lugar nestas proximidades que poderia criar e fazer uma espada e colocá-la na minha mão. I said it could only be the very God that created a ram for Abraham. To create those squirrels that you heard. E eu disse, só poderia ser o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, que pode criar aqueles esquilos, dos quais vocês ficaram sabendo. I said, here is the material, 3 different kinds of material in it, and I'm holding it in my hand just as real as anything else I could hold in my hand. Eu disse, aqui está o material, 3 tipos diferentes de material nela, e a estou segurando na mão, simplesmente tão real quanto qualquer outra coisa que eu poderia segurar na mão. I heard a voice say, that's the king's sword. I thought, now where did that come from? Right along there in them rocks somewhere. Eu ouvi uma voz que disse, essa é a espada do rei. E eu pensei, agora de onde veio isso? Foi de algum lugar bem ali naquelas rochas. And I held it in my hand like that. I said, a king's sword. I looked around and the sword was gone.
Eu ergui a mão desse jeito e disse, a espada de um rei. Eu olhei em volta e a espada tinha desaparecido. And I said, a king's sword. That's they knight with the sword. I think that's right. The army or some way, they knight with it. E eu disse, a espada de um rei. Isso é para... Eles nomeiam cavaleiros com uma espada, acho que é isso mesmo. O exército, ou de algum modo, eles nomeiam cavaleiros com isto. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. Will you believe him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love him? Amen. Is he coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen.